Fala, Ezequiel. Boa noite. Boa noite, doutor Ricardo. Como que vai? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Hoje Tudo vai ser bem. o dia daquele bate-papo, hein, com o nosso colega Rides, hein? Então, a nossa roda de conversa aí, está tudo programado aí, e vai ser uma noite aí de conteúdo e conhecimentos, né? Para os nossos amigos aí, advogados, advogadas, né? E os amigos também. Com certeza, com certeza. A gente, desde já, quer agradecer aí o doutor Rides. Daqui a pouco ele está entrando na live aí para interagir com a comissão, pela disponibilidade de contribuir aí com um tema tão importante que, quer queira, quer não, está aí. Talvez seja o único tema que parou aí a discussão, que deixou a exclusividade da pandemia, né? Que é essa questão da violência policial versus racismo. Doutor Rides, eu não vou dar aqui um spoiler aqui do currículo dele, é um advogado que milita há mais de 25 anos, então muito experiente, com vários cursos de pós-graduação no direito penal, de ciências políticas. Então, assim, conteúdo tanto na prática quanto na doutrina não vai faltar para a gente. E eu vou dar outro spoiler também, viu? Ele não vai se furtar de falar de temas sensíveis, não. Vai falar da parte conceitual, histórica, mas vai falar da parte sensível também, que é do dia a dia. É verdade, aí, viu? Doutor Rides de Paula tem uma larga experiência dentro da advocacia, um brilhante advogado criminalista aí, e é o nosso convidado hoje da noite, né? Nesta quarta-feira, no dia 24, né? Então vamos iniciar aí a Boa. nossa roda de conversa. O doutor Ricardo já fez a leitura aí do currículo dele, né? E vou inserir aqui o Maravilha. doutor. Maravilha, Henrique. Eu vou sair aqui então, já chama o doutor Rides aí e vai conduzindo. No finalzinho a gente volta a falar, tá bom? Pois não, muito obrigado aí, doutor Ricardo, pela Um abraço, colaboração, pessoal. apoio. Boa palestra para nós. Para nós, um abraço, valeu. Aproveitando aí para agradecer, enquanto isso, a presença do doutor Jaelson Neres, brilhante advogado, e aí está com a gente, a doutora Gabriela Paulina está nos prestigiando, a doutora Mona Lisa, bem-vinda, a doutora Neuci, muito obrigado pela presença, participação aí, agradecendo ainda aí o colega aí, Marcelo Silva, aí, enquanto o doutor Ritz não entra, né, nós vamos fazendo nossos agradecimentos, o doutor Rogério Mateus, doutora Karina, bem-vinda, doutor Carlos Soares, Priscila Santiago, advogada Nina, boa noite, bem-vinda. Estamos ainda aí aguardando aí o doutor Ritz chegar aí na nossa sala, né, para fazer a aceitação e dentro de instantes aí a gente já dá início aí à nossa roda de conversa aí, né? E agora, bem-vinda aí a Marilene Cupertino. Muito obrigado por nos prestigiar. Doutor Redes, presente com a gente já. Muito boa noite, doutor Redes de Paula. Quero registrar aqui os nossos agradecimentos da Comissão de Igualdade Racial por esta noite aí, só apresentar aí esse tema que está tão em voga aí, né? E com a sua experiência aí, né? E a sua vivência, eu acredito que teremos uma noite aí cheia de conteúdo, conhecimentos, né? E avisar os senhores telespectadores que pode estar formulando as suas perguntas aí pelo chat, né? Depois no finalzinho aí, na medida do possível, aí o Dr. Redes vai fazer tentar aí de responder, né?
E, então é isso, Torrides. A palavra está com você aí. Bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, meu amigo, doutor Ezequias. Aproveito para agradecer o doutor Ricardo Brito. No formato que me foi proposto, eu serei bem coloquial. É um bate-papo, mas até a título de introito, eu gostaria de agradecer a doutora Lisandra Salvo, presidente da OAB Santo Amaro, 102ª sucessão, doutor Alexandre Fante, nosso vice-presidente, e dizer que nós somos mais de 10 mil inscritos na OAB Santo Amaro, quer dizer, em cidades e municípios que não têm essa quantidade de população. Então, é um órgão muito representativo, né? Pelo princípio da simetria, eu sempre sigo a nossa seccional, registro o meu agradecimento especial ao doutor Ezequias, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santo Amaro, doutor Ricardo Brito, membro efetivo, atuante. Hoje ele fez uma ressalva porque ele é o nosso personal style, mas hoje ele abriu mão da gravata, do terno, ele me isentou, por isso que eu estou com a camisa pop. Né? Eu agradeço a oportunidade. Estou vendo que a nossa audiência aí é bem seleta, né? Bem eclética. Então, eu tentarei ser bem didático, fugindo aí do juridiquês, de termos técnicos, da jurídica tradicional, né? Eu registro também as minhas condolências, né? Aos familiares e amigos que perderam aí pessoas vitimadas pelo Covid-19. Eu registro aqui minhas condolências. Vamos lembrar que não é uma gripezinha, tá bom? Fiquemos em casa, vamos seguir a ciência. Em tempos de terra plana, a falta de reconhecimento do cientificismo, vamos seguir a ciência. Bom? Bom, eu já vou avançar aqui, porque o tempo é curto, é exíguo, e eu teria que correr um pouquinho, porque eu preparei aqui nada mais, nada menos do que 20 laudas sobre o tema. Mas como a proposta é um bate-papo de tiro curto, então, assim, de maneira en passant, superficial, eu abordarei o tema, sem, contudo, me furtar de enfrentá-lo e apontar os pontos polêmicos. Nosso tema, então, é entendendo a abordagem policial e o uso progressivo da força. É um tema excelente, é palpitante, está na ordem do dia, tá? Nós temos várias implicações, portanto, não seria possível uma abordagem simplista. Perguntas complexas, problemas complexos como estes não comportam respostas singelas. Bom, como diria um grande filósofo aí, do conhecimento de todos, Abelardo Barbosa, os mais antigos conhecem, mas talvez os mais jovens não, Chacrinha. Talvez eu venha aqui hoje, nesta valiosa oportunidade, mais para confundir do que para esclarecer. Mais para provocar, mexer com as consciências, levantar inquietações, e no final cada um de per si chegará à sua conclusão. Tá? É um tema complexo, multidisciplinar. Então eu só peço que a nossa assistência, já temos quase 40 pessoas, só não façam nenhum pré-julgamento, seja de que lado for. Peço paciência para que me ouçam, né? E vamos lá então. Bom, eu principio aqui citando Rubem Alves. Por quê? Foi assim que a escola me ajudou, forçando-me a pensar, ao contrário dos meus próprios pensamentos. Então, vamos nos despir de preconceitos, de chavões, ideias.
pré-concebidas, né? Para isso existem as escolas, não para ensinar respostas, mas para ensinar as perguntas. E essa semana nós tivemos um evento que eu reputo como histórico, digno de registro, um programa em rede nacional, na TV aberta, o meu dileto e estimado professor Silvio Luiz de Almeida, que é um ícone, conhece melhor do que ninguém o tema, um pesquisador. E assim ele se posiciona. Uma educação que não questiona o racismo vai acabar reproduzindo o racismo estrutural. Ele foi muito fustigado lá na entrevista que eu acompanhei o programa, principalmente pela bancada da economia, né? Só que eles não foram muito felizes, não, porque a formação do professor Silvio Luiz é muito sólida. Ele é advogado, é filósofo, advogado militante especialista em crimes econômicos, colarinho branco, enfim, ele domina também o direito penal e econômico. Então, se tentaram armar um para ele, o tiro saiu pela culatra, foi um tiro no pé. E eu não estou fazendo graceja com o tema, não, viu? Então, eu começo com o professor Silvio e deixando claro que eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, não sou bom, mas eu sempre fiz questão de bancos escolares continuar estudando. Portanto, eu ando com os bons, tentando me tornar melhor, como diz aí o dito popular e um célebre escritor nacional. Bom, então a gente tem que esquecer, o amigo Ezequias, esse maniqueísmo, tá? Essa visão hermética de que só existe o bom, a pessoa é 100% boa, só existe o mal, 100% má, tá? Eu não vim aqui para condenar nenhum dos lados, se é que existe lado, já começo minhas provocações, tá? E na verdade nós somos todos seres humanos, acima de tudo, brasileiros, paulistas, independente de raça, etnia, do seu gênero, da sua predileção política e etc. Tá? Não tecerei julgamentos, não atirarei pedras. É uma reflexão. Tá? Cada um, depois, ao final, tirará suas conclusões. Outra ressalva que eu faço, até por ser membro efetivo da Comissão de Direito Militar lá no centro, na seccional, em relação a uma confusão conceitual, basilar. Isso se deve também à formação equivocada das universidades. E a confusão entre o advogado militarista, defensor do direito militar, e essa confusão com regime ditatorial, regime militar, intervenção militar. Tá certo? Tivemos o triste episódio lamentável, digno de reprovação, de uma advogada que teria atacado membros do Supremo, incitando a violência, dizendo que as senhoras, esposas, as filhas deveriam ser estupradas. Mas que formação é essa? Certamente deve ter estudado numa unisquina da vida. Tá? O advogado militarista ele não defende regime ditatorial, governo militar, nada disso. Ele tem que defender os direitos e garantias, tá? Do cidadão policial, do cidadão militar. Porque antes de ostentar a farda, este policial, ele é filho, ele é pai, ele é irmão, então é um cidadão. Essa questão aí é relevante porque nós somos formadores de opinião. Quando uma advogada vem a público e fala uma aberração dessa, ela está influenciando muita gente e prejudica toda a nossa categoria, toda a nossa classe.
tá? Em regimes ditatoriais, os primeiros a sofrerem são os nossos próprios clientes, que têm os direitos cerceados. Sejam civis, sejam militares. Posteriormente, prejudicados, via de consequência, são os próprios advogados. Os instrumentos jurídicos são cerceados, são limitados. As prerrogativas são atacadas e vilipendiadas. Quer dizer, não é inteligente advogados criminalistas, e principalmente militaristas, ficarem defendendo ditadura. Intervenção constitucional militar. Eu não sei onde existe essa previsão. Deve ser como aquela lenda do indúbio pro societate. Não tem previsão legal, doutrinária e jurisprudencial criaram, mas não tem respaldo. Então, as pessoas pedem intervenção, elas não sabem o que estão pedindo. Tá? Você vai pedir para combater violência urbana, política de violência urbana, com um tanque, uma bazuca. Então, o remédio acabará sendo mais prejudicial, virará um veneno. Então, vamos lá. Apresentação do tema, visão antropológica. Eu não posso me furtar, porque nós sabemos que as raízes do preconceito são profundas. Existe todo um ranço ditatorial, famílias quatrocentonas, cafeeiras. Nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão. Tá? A classe média nunca esteve tão entorpecida, tão iludida. O sonho da classe média, aquele cidadão que tem seu carro importado, e tem que ter mesmo, merece, sua casa própria, é alcançar a classe A, mais abastada, privilegiada. Só que não se iludam. Não serão. Não serão. Nos dizeres do professor Gessé de Souza, reconhecidíssimo, nós só temos duas classes hoje. A extremamente rica, abastada, e a paupérrima, muito pobre. A classe A, abastada, ela só precisa da classe média para o consumo. Eles querem a classe média consumindo, comprando, mas nunca serão. São gerações e gerações, oligarquias, nessa classe privilegiada, abastada. Então, eu estou aproveitando esse lugar de fala e já cito uma outra professora, doutrinadora. Lugar de fala da professora Djamila. Depois, no final, se alguém tiver interesse, eu deixo a bibliografia, biografia dos citados, até cinematografia, se precisar. Eu acho que o cinema, a cultura, é uma fonte riquíssima de pesquisa, de estudo. Então, assim, avançando um pouquinho no tema, nós temos a previsão constitucional, né, a função precípua da polícia militar, ou seja, o policiamento ostensivo, ou seja, fardado preventivo. Num passado não muito recente, nós tivemos alguns casos aí de policiamento repressivo, oriundo das polícias militares, incitando investigações, ladeando o Ministério Público, o GAECO, que originou aquele episódio célebre do professor Paulo Sérgio Leite Fernandes, um bastião da Advocacia Nacional e Paulista, que se insurgiu contra algumas posturas do MP do GAECO, e nessa batalha homérica, juridicamente saiu vencedor. Ele se sagrou vencedor e provou que haviam abusos e que a função basilar, via de regra, da polícia militar é o policiamento ostensivo preventivo. Vamos adiante. Previsão da busca pessoal, que é o tema, vamos focar no tema. Ela independerá de mandado quando houver fundada suspeita. Eu não vou ficar lendo aqui artigo de lei, etc. Primeiro, para não cansá-los, para não ficar enfadonho. E o tema é complexo e o tempo curto. Então, eu prefiro citar o artigo no que for importante ali, referente ao nosso tema, eu vou citar
E já vou começar minhas provocações. Fundada suspeita. O que seria fundada suspeita? Se eu perguntar por um morador oriundo do sul do país, talvez ele tenha uma ideia que seja suspeição. Se eu perguntar para um amigo lá da região norte, lá em cima, no Amazonas, na periferia de São Paulo, então o legislador, para variar, foi infeliz. Fundada a suspeita. Então, para tentar esclarecer um pouco, não há unanimidade na definição, eu tenho aqui uma lição doutrinária do Dr. Guilherme Nutti, desembargador aqui do nosso Igreja TJ de São Paulo. Então, ele entende fundada a suspeita requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança, uma suposição, algo intuitivo, frágil, razão pela qual a norma exige fundada suspeita. Um pouco mais concreto, um pouco mais seguro. Assim, quando o policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se unicamente de experiência, um pressentimento. Ele precisa de algo mais palpável. Tá? Essa é uma definição doutrinária. No jargão policial, e eu posso falar de cátedra, de carteirinha, porque eu fiquei lá 7 anos, 10 meses, 23 dias e 6 horas. E agora estou na advocacia criminal há pelo menos 20 anos. No policiamento ostensivo, nas agruras do dia a dia, não existe outra forma para você identificar, para você reconhecer um marginal. E marginal, eu digo aquele que está à margem da lei, tá? Não tem nenhuma conotação pejorativa. Tem que abordar. Como eles dizem, não vem escrito na testa se é marginal, se não é. Já se vai longe o tempo que, num passado, graças a Deus, bem distante de triste memória, que o marginal, este que anda à margem da lei, ele tinha aparência, ele tinha imagem. Hoje em dia, é muito questionável. Está cheio de bandido aí, com gravata, com terno, carro importado, que mora em flat, em cobertura, mas, portanto, a análise vai além. No dia policial, seja na tropa de elite onde eu servi, ou no policiamento da Zona Sul, existia um dizer: precisamos abordar. Não podemos voltar para casa com vontade. Não passem vontade. Teve dúvida, aborde. Tá? Agora, isso tem consequências, porque lá na frente isso vai redundar muitas vezes em indiciamento, em denúncia, em processo. E aqui já vai outra provocação. Como que funciona uma audiência na prática? Uma audiência criminal envolvendo o policial militar ali, condutor, responsável pelo flagrante. Basta o advogado perguntar o seguinte: no que o senhor policial militar se baseou para efetuar a abordagem? Qual é a sua fundada suspeita? Aí começam a surgir as pérolas. Não, doutor, eu abordei porque o cidadão estava conduzindo o veículo, estava com o pescoço muito duro. Bom, pescoço duro para mim é questão ortopédica. Ah, mas viu a viatura, doutor, se coçou, tremeu, eu abordei. Bom, se coçar para mim é questão dermatológica, pode ser. E vai além. Nós tivemos um julgado aí recente, referendado por tribunais superiores, que disse mais ou menos assim: doutor, eu passei na porta, no portão, senti o cheiro de maconha, estado de flagrância, caí para dentro. Duas consequências. Esse miliciano, primeiro, ele não tinha Covid, graças a Deus. Porque o olfato dele estava perfeito. Para sentir o cheiro de maconha do outro lado da rua, para justificar uma possível violação de domicílio,
Mas são essas questões práticas do dia a dia. Bom, outra inquietação. Nós temos o binômio tirocínio versus preconceito, o ranço. O tirocínio, e vou ter que correr porque o tempo... É a experiência, é o feeling do policial militar que está labutando ali dia a dia nas ruas, acostumado com a violência. E isso nós confrontamos com o preconceito. Tatuagem, temos os dois pontos de vista. Tem preconceito? Tem. Mas a tatuagem também serve como linguagem do crime. Nós sabemos que a figura de um palhaço tatuado, ela tem um significante. Ela simboliza alguma coisa. Uma caveira com um punhal cravado na cabeça. Cidadão que está ali nas imediações de uma escola, ele passa muito tempo na escola, ele não é aluno, fica parado. Pode ser um pedófilo. Tá? Cidadão parado ali nas imediações de um banco, de um caixa eletrônico, de uma extensa rede comercial, pode ser uma fundada suspeita. Ah, mas está 34 graus, o camarada está com uma jaqueta, um volume na cintura? Pode ser. A forma de andar, digo a mesma coisa. Não é preconceito. Infelizmente, indivíduos reincidentes, que já passaram pelo sistema prisional, ou mesmo menores em desacordo com a lei, eles têm uma postura diferente. Até pela autoridade que lhes é imposta. Baixa a cabeça, mãos para trás. Tá. Veículo ligado na porta de um banco. O veículo está ligado o tempo todo. Parado, ligado, não manobra, não estaciona, motorista não desce. Muitos ocupantes em um veículo. 5, 6. Crimes de tráfico, por exemplo. Muito se alega. Ah, mas nós apreendemos dinheiro. Pouco valor. Mas em notas miúdas. R$5, R$10. Mas, poxa vida, nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos um auxílio emergencial que não sai nunca. Quem na periferia, vamos citar São Paulo, vai andar com nota de R$100 em espécie, ou de R$50. Fora da realidade. Aqui eu tenho um material, que é a orientação nos bancos escolares de uma determinada corporação, uma polícia militar de um dos estados da federação, mas praticamente referenda o que eu falei, né? Uma mera repetição. Eu vou adiantar essa parte. Se alguém quiser o material depois, eu posso enviar, disponibilizar. Tá? Eficiência, acerto nas abordagens. A Polícia Militar tem, sim, um serviço velado, reservado. Tá? E nesse ponto é digno de elogio o velado, reservado, chamado P2, do 1º Batalhão de Choque, que popularmente conhecido como Rota. Eles têm um serviço de levantamento que é muito eficiente. Então, quando eles chegam a abordar, é porque eles já têm um positivo. Tá? Eles já têm algo de concreto, uma denúncia anônima, alguma coisa, né? Aqui uma outra provocação e um outro questionamento. Uma abordagem policial, marcial, militar, nos Jardins, no Pacaembu, área nobre, quem conhece São Paulo, a maioria acho que é de São Paulo, ela é igual a uma abordagem no Capão Redondo, no Grajaú, em Parelheiros? Eu não vou citar aqui caso concreto, mas é público e notório. Nós tivemos um caso aí rumoroso, em Alphaville, Barueri. Foi digna de elogio a postura da guarnição, na abordagem. Ouviram todo tipo de impropérios, ofensas, palavras desairosas. Agiram de acordo com a lei, efetuaram a prisão. Pelo que me consta, o cidadão está denunciado, se desculpou em rede social. Enfim,
Tem diferença? Eu vou deixar a pergunta para os senhores responderem. Sabe que tem diferença? A gente tem que analisar também de maneira política e econômica. Quando o cidadão é abordado na via pública, quando ele se vê de frente pelo menos de uma ponto 40, ou quando do outro lado o policial militar é recebido com tiros de fuzil, nós já percorremos um longo percurso. E a questão da falta de políticas públicas, investimento, tá? Nos dizeres da professora Lilia Schwartz, por vezes é preciso desigualar para igualar. Então nós não temos na periferia céus em condições, agora não, em tempo de pandemia, mas tempos atrás, né? Ginásios poliesportivos, cursos profissionalizantes de idiomas, ou seja, cabeça vazia, oficina do diabo. Cito aqui também o célebre Milton Santos, que dizia assim: a má índole associada à falta de educação leva ao racismo, leva ao preconceito, até mesmo à marginalidade. Nós tivemos casos práticos recentes, eu só vou dar uma pitadinha aí, que é o caso Floyd no exterior, caso Brooks, tá? E de pronto, a prefeita de Atlanta, nos Estados Unidos, ela já quer alterar a lei. Ela pediu para mudar a conduta de abordagem dos policiais. Tá? Infelizmente, ela não está contando com o apoio do seu presidente. E, lamentavelmente, o Brasil, nessa esteira, simplesmente silenciou. Com tantos casos de violência, o Brasil silenciou. Então, nós podemos antever quais são as políticas públicas do governo, independente de questão política, viu, pessoal? Eu não tenho filiação política, a minha análise é técnica, extremamente técnica, e não estou citando o governo A ou B, mas quais são as políticas públicas do governo atual, com tantos casos de violência? Fenômenos criminológicos, aí, toda semana. Tá? Aí, avançando um pouquinho mais, e quando eu digo governo, é em todas as esferas, né? Aí nós temos o caso aí de um presidente da Fundação Palmares atacando, ofendendo, criminalizando os movimentos e até mesmo vilipendiando a figura de Zumbi dos Palmares, Dandara. Será que acrescenta? Será que soma no nosso debate? Tá? Os índices de violência policial em São Paulo são alarmantes, de fato. Recentemente, não tem como você esconder os episódios. São isolados, e eu vou explicar mais adiante, são isolados, mas que geram grande repercussão. Eu pensei uma notícia aqui, governador de São Paulo, mortes pela PM batem recorde histórico. É uma notícia de 26/4. A cada 8 horas e meia, o policial militar do estado de São Paulo mata uma pessoa em ocorrência. Secretaria da Segurança Pública divulgou na data tal. Nos 3 primeiros meses deste ano, a PM matou 250 pessoas. Então, assim, como se não bastasse o governo federal escamotear, subnotificar os casos de Covid-19, nós tivemos uma iniciativa também, no mesmo fito, na mesma esteira, de um dos ministérios. E eu pensei também essa notícia que diz assim: governo federal exclui violência policial do balanço anual sobre violações de direitos humanos. Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos. Fundamentação, inconsistências nos registros. Isso aqui saiu no G1, tá? Agora, a quem beneficia? A quem ajuda você omitir, maquiar, dificultar o acesso aos dados? Bom,
vou adiantar mais um pouquinho. Agora vamos ver um pouquinho a questão das tropas militares, né? Eu peço que cada um... Uma aula, uma palestra é uma viagem, né? Vamos seguir um caminho aqui. No final, cada um vai desembarcar, aportar onde achar melhor. Bom, falando das corporações militares. Existe uma pressão enorme de um regulamento. É um regulamento draconiano. Ele foi reformado, mas ainda assim ele continua muito repressivo. Eles estão sujeitos a uma jornada dupla, os chamados bicos. Todo mundo nega o bico. Então vamos dizer assim, o tempo verbal. Digamos que existiu o bico. Existiu o bico. Hoje nós temos a operação delegada em São Paulo. E nada mais é que o bico institucionalizado. A Polícia Militar de São Paulo, salvo erro, se não é a que paga pior, paga menos, é a segunda ou a terceira de todos os estados da federação. Baixos salários, falta de plano de carreira. Não estou falando do posto imediato, daquele que está para reformar, aposentar. Não. Plano de carreira. Promoção a cada 2 anos, a cada 5 anos. Existe uma discrepância muito grande entre o soldo, por exemplo, de um subtenente, que na caserna nós costumamos dizer que é o coronel das praças. A diferença é abissal entre o salário de um subtenente e de um coronel. Nós tivemos notícia de coronéis ganhando mais que desembargadores, mais que procurador de justiça. Nada contra. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem, ser remunerado e reconhecido. Agora, essa discrepância, essa distância, gera insatisfação também na tropa. Equipamentos precários, defeituosos, trabalha 12 horas na corporação, tá? É uma tensão o tempo todo. O camarada dá um beijo na esposa, no filho, ele não sabe se daria adiante. Ele vai trocar tiro, vai tomar tiro, se ele vai fazer um parto, e eu já passei por isso. Isso durante 12 horas. E eu rodava 250 quilômetros, 200 por dia, por turno de serviço. Tá? Isso provoca uma série de consequências que eu vou abordar, mas aqui tem. Como paga-se mal, o policial acaba se dedicando mais aos bicos, que não existem. Acabei de falar, não existe bico. E existe um incentivo velado, sim. Existia muito mais antes, que era dispensa recompensa, medalhas, elogios. No Rio de Janeiro tinha até prêmio. Pô, um porte ilegal de arma, R$1.000. Tem antiguidade, tem merecimento, é promovido. O atrativo do bico, quer dizer, será que isso também não ensejaria algumas prisões abusivas para tentar conseguir essa folga, essa dispensa de recompensa para descansar ou até para se dedicar ao bico? São questionamentos. Outra questão. Mortes nos chamados bicos. Então eu peguei uma outra notícia aqui. Em 19 anos foram mais ou menos 30 PMs da rota, temida, adestrada, treinada, e foram assassinados. Apenas um deles de serviço. Semana passada, infelizmente, tivemos mais um cabo da rota que foi assassinado. Porque o bico, o militar, ele está mais exposto. Ele conta com o apoio dos colegas, sim, mas não tem aquela ostensividade, não tem um aparato estatal presente ali de imediato. Então, em um ano aqui, 80% dos policiais militares assassinados no país, eles morreram armados e na sua folga. É uma notícia da Veja. Bom, vamos lá, vamos continuar então. A questão sociológica. Aí eu pergunto aos senhores, tem que adiantar aqui para conseguir dar conta do...
De onde vêm os nossos militares, os nossos policiais? Eles vêm da onde? Vêm da China? Vêm da Coreia? Não. Eles vêm da sociedade, da nossa sociedade. São jovens, 18 anos, escolaridade mediana, porque no passado foi pior. Hoje a formação melhorou um pouco. Eles recebem uma arma e uma funcional. E agora? Então você pega um recruta, ele nasceu lá na divisa, em Prudente, São José do Rio Preto, numa cidadezinha, um limite, uma cidade limítrofe, com 5, 6, 8 mil, uma população de 8 mil pessoas. E ele é jogado onde precisa, o efetivo é empregado onde tem necessidade. Ele vem trabalhar aqui no Paraisópolis, quem é de São Paulo conhece, ou no Heliópolis, ou no Capão Redondo. Ou seja, o PM ele vem da sociedade. Ipso facto, o que a gente conclui, pelo menos, um pouco de boa vontade? Não é a polícia militar só, e aqui não vai juízo de valor, não estou justificando a violência, tá? Muito pelo contrário. Ela é abjeta, ela é atroz, ela é vil, é reprovável. Mas nós temos que reconhecer que a nossa sociedade é violenta. A quantidade de homicídios no Brasil supera muitas guerras aí, conflitos internacionais. Morte no trânsito, feminicídio, violência doméstica. Quer dizer, a violência é um fenômeno humano. Está em todos os setores da sociedade, não é um apanágio só da polícia militar. Mas se o nosso PM vem da sociedade, tá? Aí eu queria citar aqui o mandamento, né, da caserna também, que diz mais ou menos assim: o cidadão em perigo, ele clama a Deus e pede socorro à polícia. Passado esse perigo, ele se esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Mais uma reflexão. Deixa a provocação. O problema da corrupção. Corrupção endêmica. Todas as esferas, todos os setores nós temos corrupção. É no Congresso, nas assembleias, nas câmaras, nas empresas privadas, nós vimos as empreiteiras. É interessante que o Brasil é o único país de corruptos, sem corruptores e com cidadãos incorruptíveis. Mas como assim? Essa conta não está fechando. Tá? Nós tivemos uma grande operação aqui em São Paulo, a chamada Operação Birajara, que infelizmente teve um grande envolvimento de militares. Eu acompanhei vários julgados, o maior julgamento do mundo. As quebras de sigilo são estarrecedoras. Tá? Agora, combater a corrupção. O país onde o cidadão ganha o salário mínimo, quando tem emprego, porque a maioria hoje não tem emprego e com a pandemia, infelizmente, o quadro se agravará. Ele ganha R$1.000 para trabalhar 30 dias. Chega alguém do crime organizado, oferece para um vapor, um fogueteiro, um olheiro do tráfico R$1.000 por semana. E nós temos aquele jovem que não tem as opções de cultura, como eu citei lá atrás, propaganda, mídia, ele quer o tênis de marca, ele quer uma roupa, uma jaqueta, um tênis. Então, existe também esse assédio pesado por parte do crime organizado. Falando ainda da tropa, a pressão exercida do coronelado sobre quem está abaixo, né, o efeito cascata é muito grande. Houve um tempo que na corporação, pasmem, um policial, para se casar, tinha que literalmente apresentar o currículo da digníssima esposa para ver se o comandante aprovava. Até hoje, o subordinado ele não pode estender a mão ao seu superior. Mas se o superior estender a mão a ele e ele se negar, ele é preso. Se tiver no metrô, no transporte público, entrar um superior, ele não ceder seu lugar, ele é preso. Tá certo? Outra coisa que eu venho chamando a atenção
é que a nossa tropa, seja o Exército, as Forças Armadas, desprestigiadas, apesar do discurso aí vigente, a tropa está doente. Altos índices de alcoolismo, dependência química, drogadição, elevadíssimos índices de suicídio, feminicídio. Nossos policiais estão morrendo. E agora, para piorar, falta de EPI, equipamento individual de proteção. Eles estão morrendo pelo Covid. Toda semana morre policial, morre Mike. Tá? Agora sim, eu vou adiantar. Senhores nunca escutarão ou verão um comandante nos bancos escolares apregoando a violência contra A ou B, contra grupos. Isso não existe. Ainda mais hoje em dia, um celular que tem vídeo, tem áudio, isso não existe. Agora, tem uma questão interessante aqui, que é a subcultura no dia a dia militar. Foi um conceito forjado aí pelo professor Alcadipani, né, da FGV. O que ocorre? Era um convívio social, profissional, era um aprendizado do dia a dia que o recruta eventualmente é doutrinado. Aprende-se a política do famoso enquadro, nos precisos e exatos termos e dizeres da professora Jéssica Gomes da Mata. Uma dissertação de mestrado sob orientação também brilhante do professor Maurício Dieter. Eu recomendo, no final também eu posso... Nunca existirá uma orientação para perseguir minorias. Na verdade, sim, tudo se trata de capital. A questão é o capital, a economia. Os grupos desprivilegiados, mais pobres, desassistidos, infelizmente são levados a viver nas periferias, nas comunidades, nas antigas favelas. Os perseguidos, na verdade, são os pobres. Negros, LGBT, nordestinos, são os pobres. Eles não têm acesso a nada, muito menos a bons advogados. E como boa parte da nossa população, cerca de 60%, segundo o IBGE, é negra ou se apresentam como pardos, acabam sendo alcançados e massacrados por essa mesma violência. Então, essa subcultura do esculacho, da violência, muitas vezes é incentivada, ela parte da própria sociedade. Se o cidadão é pobre, negro, sem instrução, é acusado de tráfico, de roubo, a população clama. Bandido bom é bandido morto. Eu quero que todo mundo morra lá no presídio. Não tem que ter comida, não tem que ter banho de sol. Então, os discursos de ódio, analisação do ódio. Por filho do empresário, para no jardim, e pega o carro do papai importado, alcoolizado, drogado, atropela uma trabalhadora. Essa mesma sociedade pede filha. Não, mas pô, tentar o eventual, prisão domiciliar. É aquela história do professor Cortella. Você sabe com quem você está falando? A cartada. Duralex é Adilex. Agora, para os amigos, os favores da lei. Bom, política criminal. Vou correr aqui, Ezequias, meu irmão. O Brasil positivo. Ficar copiando modelos estrangeiros. Então, nós tivemos uma tolerância zero, do Rudolph Giuliani, as vidraças quebradas, uma política equivocada de combate às drogas. E aqui eu cito o professor Luiz Carlos Baló, professor Rubens Casar, professor Zacone do Rio de Janeiro. Quer dizer, um playboy com 20 trouxinhas de maconha, cocaína, não importa. Ele usa, é recreação. Para o jovem da periferia, como eu peguei tempos atrás, não cito casos concretos, com 6 gramas de maconha, está denunciado por tráfico de altíssima periculosidade. É uma figura nefasta. Tem que ser recolhido aí ao calabouço.
Tá? Isso foi muito bem abordado. Outra também dica que eu deixo pelo professor Dr. Marcelo Semer, que é o Sentenciando o Tráfico. Não sou eu que estou dizendo. O professor tem muito mais autoridade que eu. E a sua pesquisa extensa de campo, 80% ou mais da clientela penal é composta de negros. O sistema prisional conta hoje com 800 mil presos, 40% provisórios. Na maioria, pobres, negros, sem instrução. Mas veja cá, não estamos falando aqui da violência da polícia militar, ok, mas teve uma autoridade policial civil que autuou em flagrante. Ou teve um oficial do PPJM que autuou em flagrante. Teve alguém que ofertou denúncia. Teve alguém que condenou e, eventualmente, alguém que revisou esse julgado. E a culpa é só do policial militar que está na rua? Mas será que ninguém viu tanta violência? Será que ninguém detectou? Passou na mão de tanta gente, né? Bom, hoje os negros representam pelo menos 54%. Está desatualizado, é quase 60%. Mas tem acesso a só 17% das riquezas. As pessoas não se dão conta disso. Do valor social, histórico e até econômico. Não exploram isso economicamente. Outra questão também, violência institucional. A população negra, foi constatado, veiculado hoje, é a que mais está morrendo de Covid-19. Mas cadê o clamor social? Eu quero escutar a sociedade também. A propaganda recente da Bombril aí, de péssimo gosto, como tantas outras que já foram veiculadas. Tá? Nós temos quantos representantes negros nos parlamentos? Senadores, deputados, vereadores. E nessa esteira eu cito uma matéria de hoje, de um determinado vereador de São Paulo, estava tentando barrar cotas no âmbito do Legislativo Municipal da capital de São Paulo. A mesma coisa se dá no Executivo, a mesma coisa se dá na área privada. Não vemos muitos presidentes, diretores de empresas multinacionais. E aquela foto emblemática do TJ de São Paulo, com todos os desembargadores reunidos. Nós detectamos quantos desembargadores negros ali? A PM é violenta. A violência é inerente ao ser humano. Já tivemos episódios de promotor condenado por matar a esposa grávida, promotor acusado de matar jovens de uma cidade aqui litorânea de São Paulo, desembargador espancador de esposa, religiosos, pedófilos, funcionários da SAP truculentes, da Fundação Casa Abusadores. Enfim, o desvio de conduta é do ser humano. Em todas as esferas, em todas as searas. Agora, quando envolve uma tropa que tem pelo menos 120 mil homens, os efeitos são desastrosos. Porque quem está na rua está para matar ou morrer. Tá? Tivemos até o caso de um agente público que, durante as manifestações lá de 2013, ele incentivou a tropa a prender, a matar. E ele, na vara lá que ele oficiava, ele falou que não ia denunciar nenhum policial violento, que já estava caracterizado ali a legítima defesa, o estrito cumprimento, enfim. Outra questão também, e eu já vou me encaminhando para o final. O problema... Redes, nós temos mais 5 minutos aí, se o doutor puder ir caminhando para as considerações aí, o final. Lembrando aí só os telespectadores que vai ficar gravada aí essa live, né? Depois aqueles podem estar usando como material de estudo, de reflexão aí também. Legal. Pode prosseguir, doutor. Opa, obrigado. Então, já me encaminhando para o final, a questão da fé pública do policial inclui. Tudo isso é referendado, entendeu? É a banalização nubal ali da Hannah Arendt. E esse tema também é muito bem abordado pela professora Janaína Matida, que é o problema da verdade no processo. Acusações calcadas, fundamentadas na palavra única e exclusiva do policial. Hoje teve uma crítica severa da doutora Kenarik, num texto primoroso,
ela é desembargadora aposentada do TJ de São Paulo, e ela afirma que cada qual julga da sua maneira, com a sua Constituição, seu CPP. Tá? Tivemos até uma reunião aqui no TJ de São Paulo, porque existe uma dificuldade em se adotar as súmulas vinculantes. Está no conjur de hoje. Juízes da primeira e última instância resistem a aplicar as leis. Tá? Analisando também a massa carcerária, o que a gente pode concluir? Prende-se muito no Brasil e prende-se mal. Quem acha que no Brasil nós temos poucas leis, nós temos pouca efetividade, aplicabilidade da lei. Tá? Na verdade, assim, o Estado, o Leviatã, o Estado como um todo, ele é uma máquina de moer carne humana. E segundo o aniversariante ilustre dessa